Olá, eu sou Morgana Valente, sou psicóloga, hipnoterapeuta, professora de artes há 26 anos e gostaria hoje de ter uma conversa com você sobre crianças. E vou começar te convidando a imaginar você de frente para uma grande área agrícola. Imagine-se no alto de uma montanha observando um campo enorme, uma extensão enorme de terra, uma terra extremamente fértil, preparada para um grande plantio. Imagine essa terra fresca, rica em vitaminas, nutrientes, minerais, preparada para receber qualquer semente, com toda a potencialidade para lhe devolver frutos da melhor qualidade. Crianças. As crianças são geralmente assim. E hoje a gente está vivendo grandes polêmicas sobre as crianças. Estamos vivendo tempos muito agitados, em que grandes discussões estão mobilizando toda a sociedade. Homens nus, pedofilia, a questão do gênero. Então, vamos conversar. Existem grandes teóricos cuja literatura é muito válida para os pais que estão aí engajados em colocar no mundo grandes frutos, grandes seres humanos. É importante ler esses teóricos para a gente ter uma consciência da importância dessas crianças na nossa vida, da importância do nosso papel na vida delas. O desenvolvimento das crianças segue etapas interdependentes. Elas chegam ao mundo com todas as potencialidades, né? A gente torcendo para que tenha uma saúde tranquila, perfeita, pensando nessa saúde perfeita, né? Desenvolvimento cognitivo, o neurofisiológico, orgânico, biológico, bem tranquilo, sem nenhuma sequela, sem nenhum defeito genético. Vamos pensar numa criança saudável. Essa criança vem com um padrão a ser seguido em termos de desenvolvimento. Então, não é segredo para nós que ela chega com aquelas fases bonitinhas de curiosidade, né? Chega, o bebê tem aquela curiosidade de ficar olhando as mãozinhas, os pezinhos, tudo põe na boca. Ela começa então, ao mesmo tempo, mas depois existem fases que acentuam mais, os desenvolvimentos cognitivos, subjetivos, emocionais. Então, começam as fases de começar a se interessar pelas histórias infantis, pelos contos de fada. E por que essas fases são tão importantes? Porque começa a acontecer o desenvolvimento simbólico da criança. Nas histórias infantis, por exemplo, ela começa a assimilar o que é o mundo adulto, o que é entender o que é alegria, tristeza, raiva, o que é justiça e injustiça, o que é o bem e o mal. Então a criança começa a assimilar esses valores abstratos, porque até uma certa idade a criança só compreende aquilo que ela vê, aquilo que é palpável. O que não é palpável, ela não compreende, entendeu? Então, por isso que é tão complicado para a criança entender uma cena de novela estranha, com violência verbal, né? Por isso que é difícil para a criança entender uma discussão entre os pais. Poxa, meus pais são meus pais, se amam, deviam estar felizes juntos comigo, eles vivem para mim. Por que eles estão criando essa confusão aí? O que está acontecendo aí? É por minha causa? Quantas vezes a gente recebe crianças no consultório vivendo estados de visível depressão porque estão acreditando que os pais estão brigando por causa delas, que os pais estão se separando por causa delas, porque o processo de separação, de discussão, de desavenças entre os pais, elas não compreendem e assimilam como se fosse culpa delas. E elas adoecem, somatizam a crise e adoecem, passam a sofrer de insônia, comportamento agressivo, perdem o apetite, ficam agressivas, né? Então é muito complicado esperar que as crianças administrem bem questões subjetivas, porque elas não estão preparadas para assimilarem as coisas como elas são. Por isso que eu falo tanto que nós devemos ter cuidado com o que falamos na frente das crianças, com as cenas que nós deixamos que elas presenciem, tanto no ambiente normal quanto na TV, por exemplo, porque elas não estão preparadas para assimilarem, para simbolizarem. Isso é uma discussão boba, brincadeira dos amigos dos meus pais. Opa, não, isso é uma discussão verdadeira. Isso é uma ironia, metáfora. Não, eles não estão preparados para isso. Então, vamos voltando aí na questão do desenvolvimento. Nós não podemos atropelar o desenvolvimento das crianças. Então, o que é a infância? Momento de brincar, momento de começar a assimilar a subjetividade. As histórias infantis, os contos de fada, os super-heróis são extremamente importantes porque a criança começa a assimilar esses valores humanos. Justiça, ética, força, verdade, né? E isso vai começando a trabalhar na individuação dela, na construção dessa personalidade, dessa identidade. São as bases. E entra aí também o que ela está vendo dentro de casa, o que está acontecendo, os valores familiares. Essa fase de assimilação desses símbolos, ela antecede a fase dos jogos, que também são extremamente importantes para a criança assimilar outro conjunto de regras sociais, que são primeiro eu, depois você, depois o outro.
é assim que se faz, a regra é fixa para todos, primeiro você, depois o outro, você perdeu, agora você perdeu, depois você vai ganhar. Então a pessoa começa a trabalhar, a criança no caso, que está saindo de uma fase muito narcisista, natural do desenvolvimento dela, né, na questão dos 3, 4 anos, extremamente narcisista, até os 7 às vezes, né, ela está começando a aprender a abrir mão das coisas, a deixar que o outro ganhe, a deixar que o outro seja o centro das atenções também. Então, os jogos são extremamente importantes também para a criança começar a assimilar as regras sociais. Nem sempre se ganha, né? E sempre há a possibilidade de ganhar. E, ao perdermos, perceber que não é o fim do mundo, porque há a possibilidade de ganharmos novamente. Então, nesse conjunto de atividades, é importante que a criança brinque, que a criança vivencie essas etapas para que ela se desenvolva plenamente. Mas agora eu vou falar uma coisa que é muito importante e que nós precisamos estar atentos. Somos frutos de um ciclo, né, de família em família, geração em geração. Carregamos valores e carregamos problemas de geração em geração. O que nós cultivamos como valores familiares é levado para essas crianças também. Elas vão assimilando isso. E muitas vezes, inconscientemente a gente passa e inconscientemente elas assimilam. Então, a fase da infância é uma fase muito importante para a assimilação de valores humanos, valores sociais. Porque são esses valores que ela vai carregar para a vida. E muito do que nós vemos hoje na sociedade acontecendo, pode ter certeza, é fruto do que essa geração atual aí que está ativa, fazendo acontecer, assimilou há 30, 40, 50 anos atrás. Então, a infância, queridos pais, a infância é a hora de transmitirmos aos nossos filhos valores. Valores. Vou contar algumas histórias, não serei longa. É uma história um pouco estranha, mas para quem não gosta do assunto, mas eu acho muito importante contar. Certa vez, eu tinha uma faixa de uns 6 anos de idade, bateu na nossa porta uma senhora, uma viúva, que morava na nossa rua, Dona Maria. E ela pediu ao meu pai ajuda financeira para comprar uma pomada de antibiótico para ela aplicar numa ferida que ela tinha na perna. Era uma senhora que vivia assim, com pouquíssimos recursos, vivia abandonada pelos filhos, uma senhora de idade. E ela pediu ajuda financeira, ela não tinha condições, e papai disse para ela: não, Dona Maria, eu não vou dar esse dinheiro para a senhora não. A senhora vai fazer o seguinte: os recursos que a senhora tem agora, a partir de agora, a senhora vai usar para comer, para pagar sua conta de luz. E a partir de agora eu tenho um compromisso com a senhora, eu que vou tratar dessa ferida da senhora. A senhora vem aqui à minha casa regularmente, porque eu vou fazer o curativo dessa ferida para a senhora. E a Dona Maria, muito cerimoniosa: não, o senhor vai fazer isso por mim, o senhor não tem obrigação, nem meus filhos estão fazendo. Então eu quero fazer isso pela senhora. Então beleza, eu achei aquilo interessante. Eu não compreendi por que meu pai vai fazer isso. E como eu era um carrapato do meu pai, eu o acompanhava nessas atividades. Então passei a acompanhar regularmente. Dona Maria chegava lá na nossa casa e eu assistia meu pai, um verdadeiro enfermeiro, preparando aqueles enormes cotonetes, enroscando o algodão naqueles enormes cotonetes e preparando as bandagens, aquela pomada amarela, uma pomada amarela passando na bandagem, e aquela água oxigenada, e fazia a limpeza. Então eu agachava ali pertinho, assistindo aquela limpeza de uma ferida grande, uma ferida assim na perna dela, assim, de uns 10 centímetros de comprimento, assim. E a ferida tinha mau cheiro. E um dia eu perguntei para meu pai: papai, o senhor não tem nojo do cheiro dessa ferida? Papai disse assim para mim: não, filhinha, eu tenho amor. Amor? Eu tenho amor. Porque é uma velhinha pobre, sofrida, sozinha, que os filhos deixaram ela. Então, quando eu cuido da perna dela, eu estou tentando dar para ela um pouco de amor, né? Eu engoli em seco, eu me lembro da cena, eu engoli em seco. Eu tive um impacto com a resposta dele. Eu acho lindo, porque até hoje eu me emociono com essa cena. Eu era bem pequena. E aquela cena me impactou. E foi naquele dia que eu aprendi a ter compaixão. Então, Dona Maria continuou vindo até aquela ferida se fechar. Ela foi se fechando, se fechando, se fechando, e ficou pequenininha e acabou, né? O amor curou a ferida da Dona Maria. Ok. Houve uma outra vez que papai ficou desempregado. E nós vivíamos com poucos recursos. Faltava muita coisa na nossa casa. E era os anos 70, muita coisa doida acontecendo no Brasil, como está acontecendo hoje. E na nossa cabeça de criança a gente não compreendia, só a falta das coisas que gritava muito na nossa cabeça. E então um dia, papai chegou com várias revistinhas daquelas que ensinavam a tocar violão, com cifras e letras das músicas, e lançou um desafio pra gente, pros filhos.
Somos 5 filhos. Vou lançar um concurso aqui. Cada um de vocês vai escolher uma música dessa revistinha, cada um ganhando uma, e vocês vão cantar para mim, vão ensaiar e vão cantar para mim uma música. Se cantar direito, vai ganhar um prêmio. Achamos mal barato aquilo, né? Porque diferente. Então, em plena crise, em plena fase difícil, tinha criança para todo lado no quintal cantando musiquinhas. A minha, eu não sei dizer se era do Zé Rodrigues. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu aprendi essa música naquela época. Então o papai ensinou a gente a cantar nos momentos difíceis. Aí você me diga, isso não é ensinar valor? Isso não é ensinar resiliência, compaixão? Então o papel da família é permitir que a criança tenha infância, permitir que a criança tenha espaço para ser criança, espaço para ter fantasia. A criança precisa assimilar valores que construam seres humanos lindos, fortes, corajosos, com capacidade para ter compaixão pelas outras. Então, quando você vir nas ruas meninos com capas de super-homem, pode acreditar, pode estar ali o espírito de um ser humano que está desejando salvar o mundo. Deixa esse espírito de super-homem crescer aí dentro. Quantos de nós já não quis salvar a Etiópia da fome? Quantos de nós já não quis curar as pessoas com a mão, né? Então essa beleza da infância precisa ser cultivada. As brincadeiras nas ruas, os jogos de estratégias, imagem e ação, esses jogos que unem as famílias, que divertem, que fazem a gente rir. Tirem os tablets das mãos dos meninos, vamos brincar, vamos contar histórias, vamos ensinar as crianças a amar as outras pessoas, vamos ensinar as crianças a aceitarem umas às outras, vamos parar de criticar as pessoas, de rotular as pessoas. Essa crise aí, ó, que a gente está vendo sobre meu filho agora vai decidir se ele vai ser homem ou mulher quando ele crescer. Isso é uma histeria, sabe lá, fruto de pessoas que sofreram horrores de discriminação. Imagine-se você aí agora, se de repente alguém cismar que o seu jeito de ser não é adequado, que o seu jeito de ser não é legal. Imagine se você começar a ser apontado na rua como um ser estranho, um daqueles personagens de Star Trek, naqueles bares estranhos, aquelas figuras estranhas, né, com 3 olhos. Imagine, que violência, que absurdo, que horror, né? Quem sabe toda essa crise histérica que a gente está vendo aí não seja fruto da angústia, do desespero de pessoas que se sentem agredidas, machucadas, ofendidas, porque quando crianças já mostravam que não eram o que os pais queriam ou achavam que eram, porque na escolinha já recebiam rotulações, críticas, deboches, ironias, e hoje seja um grito dessas pessoas que sofreram violências, né? Então, ao invés da gente ficar aí apedrejando, gritando, xingando, vamos serenar o pensamento, vamos pensar que tudo que a gente planta, como naquela terra fértil, dá. Se você plantar morangos, delícia, mas se você plantar espinhos, prepare-se. Então, você que tem filhos, você que tem a profissão de professor, vamos ensinar as pessoas a amar, vamos transmitir valores bacanas que construam seres humanos grandiosos. A sociedade precisa disso. Vamos dar um freio nessa histeria que está acontecendo aí. Vamos sentar e pensar nos nossos papéis. É disso que a gente precisa. Nós não precisamos ficar adoecendo as pessoas por causa da nossa intolerância, prepotência. Se nós podemos ter a escolha, que escolhamos ser melhores e transmitir o que há de bom na gente. Porque a nossa sociedade está precisando disso. Não é exacerbar a desonestidade que está aí, agraçando. Parece que essa crise política brasileira que a gente está vivendo está encorajando o mal em todo mundo. Vamos segurar essa onda aí. Vamos cuidar das nossas crianças. Espero que tenha sido útil essa nossa conversa. Um grande abraço, até a próxima.